Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta e hoje eu quero dar aquela super dica para você, para o Enem, para os vestibulares em geral, que muito aluno não curte, mas é a fórmula de Bhaskara, não é? Só que some produto. 99% de quase todas as equações de segundo grau a gente consegue resolver por some produto, que nada mais é do que o próprio Bhaskara, beleza? Só que para me ajudar com essa aula de hoje, vou chamar um cara muito importante, vou chamar o meu querido Master Yoda, ou Professor Ledu Yoda, vem pra cá! Fala, Jedi, estou aqui para ajudar o meu querido professor Bizu do Ledu para explicar para você. Bhaskara vai ser muito bom. E é isso aí, com o grande mestre Yoda, tudo fica mais fácil, não é? Com grande participação aqui no nosso canal Bizu do Ledu. Então vem comigo. Olha aí, equação de segundo grau nada mais é do que um ax quadrado mais bx mais c igual a zero, todo mundo sabe. Deltinha, ou nossa coxinha, bola menos 4 alface couve, é ou não é? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí você fala, onde que eu vou usar isso? Quando você vai resolver uma equação de segundo grau, eu preciso disso. Porém, como eu disse, 99% das equações que caem nos vestibulares, que caem no Enem, elas têm o delta, esse cara aqui, ó, como sendo um quadrado perfeito. Então, a soma, o produto e até eu vou falar sobre a diferença das raízes aqui hoje para você, isso se torna muito mais simples de fazer. É um método muito mais rápido, eu não disse fácil e sim mais rápido. E aí observe que quando eu somo essas raízes, eu vou chegar nessa fórmula. Quando eu multiplico essas duas raízes aqui, eu acho esse cara, o produto. E quando eu faço a diferença, eu vou achar essa formulinha aqui. Tudo bem? Então vou mostrar para você, na prática, como é que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau, onde nós temos aí soma e produto. Então veja bem, soma das raízes, eu não sei quem são as raízes, mas eu sei que a soma dela vai ser menos b sobre a. Então nós vamos pegar aqui na fórmula, o a é 1, o b é menos 6 e o c é 8. Então eu vou colocar aqui, ó, menos da fórmula, o menos 6, ok? Olha lá, menos b sobre a. Então, a soma é 6. Legal. O produto vai ser czinho sobre a, e o nosso c aqui é 8 e o nosso a é 1. Então, o que eu quero agora é procurar dois valores que multiplicado dê 8. Esquece o sinal, se é positivo ou negativo, eu quero multiplicar e dar 8. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui o 1 e o 8, o 2 e o 4. Beleza? Tá. Agora eu estou procurando dois números que somado dê 6. Perceba que 1 mais 8 não dá 6, então não é. 2 mais 4 é 6, então olha lá, acabamos de resolver, ó. x1 vale 2 ou o x2 vale 4 e está resolvida a nossa equação sem precisar fazer o cálculo do delta, x menos b mais ou menos. Ah, mas Ledu, nem sempre o azinho é 1. Nem sempre essa divisão aqui dá um número inteiro, pode dar um número com vírgula, pode dar um número fracionário. Por exemplo, ó, o que acontece com essa próxima aqui? E se acontecesse isso, ó, a soma não ia ser menos b sobre a, ia ficar menos, da fórmula, menos 4 dividido por 3. Ah, Ledu, agora ferrou, hein? Quero ver você fazer soma e produto com isso aqui. Olha lá, ó, o produto vai ser o c sobre a, que é 1/3. Multiplicar dois números que dá 1/3, que somado dá 4/3. Agora é mais complicado. Concordo com você. Mas o Bizu do Ledu está aqui justamente através do meu querido Master Yoda ajudá-lo a resolver isso. Então, como é que você faz quando acontece isso aqui? Lógico que meu delta, se você calcular, você vai ver que ele é um quadrado perfeito. Então, toda vez que o delta for um quadrado perfeito, esse método aqui, esse Bizu, vale. O que você vai fazer? Você vai criar aqui uma equação fake. O que é isso, Ledu? Eu vou criar uma equação onde aqui, ó, com o x quadrado, não vai ter ninguém, vai ser o número 1. Como é que eu faço para ficar o número 1 aqui? Eu teria que dividir aqui por 3, correto? Então, olha lá, dividir por 3. O menos 4 a gente copia. E aí agora, como eu dividi por 3, que é o cara que está junto com o x quadrado aqui, eu vou multiplicar por 3 o nosso czinho. Ah, Ledu, por que a gente faz isso? Bom, isso aí eu posso até explicar para você mais para frente. Agora aqui é só o bizu. Então, o a que está aqui eu divido por a. E o czinho multiplica pelo a. Então, aqui é 3, dividir por 3, aqui eu multiplico por 3. Ou seja, criei uma equação de segundo grau falsa, porque não é a que eu quero. Eu criei uma falsa. Vou utilizar soma e produto nessa equação. Olha lá, menos b sobre a, então fica menos 4 sobre 1, a soma é 4. E o produto agora vai ser, ó, 3 sobre 1, o produto é 3. Vamos resolver essa equação falsa. Eu quero dois números que multiplicado dá 3. Ah, esse é fácil, Ledu. O número 1 e o número 3.
Multipliquei, deu 3, somou, deu 4, então essas são as raízes. Cuidado, essas são as raízes da minha equação falsa. Então como é que eu faço para voltar agora? Ó, observe que eu não utilizei somaproduto na minha original. Eu usei a minha falsa ali. Então agora para eu achar as raízes, o x1 e o x2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles dois valores que eu calculei lá, ou seja, o número 1 e o número 3. E agora, o valor do azinho aqui, eu vou dividir a minha raiz. Ah, Ledu, uma das raízes é 1/3 e a outra é 1 e tá aí resolvido. Beleza? Tenta fazer com outros exemplos, eu não vou esticar muito, porque eu quero que essa aula seja bem rapidinha mesmo, só um bisuzão, né? Tá aí, some produto, valendo inclusive para quando o A é diferente de 1. Beleza? E aí tem aqui uma diferença de raízes, que eu vou te dar um exemplo de como isso pode aparecer. É muito difícil aparecer em Enem, mas colégios militares e alguns concursos, às vezes eles pedem isso. Então eu vou te mostrar como que isso pode ser cobrado e como que isso aqui nos ajuda. Beleza? Então continua comigo. Veja bem, meu povo, esse exercício aqui é bem interessante, ó. Determine o valor do Czinho na equação x² menos 14x mais c igual a 0, sabendo que a diferença, a subtração entre as raízes é 6. Bom, dá pra gente tentar utilizar o Bhaskara? Sim. Vai usar uma parte literal? Sim. Dá para resolver isso por Bhaskara tranquilamente, tudo bem? Porém, olha só, se eu conheço essa formulinha aqui, ó, eu resolvo isso de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. Como assim, Ledu? Eu sei que a diferença entre as raízes é a raiz de delta sobre A. E depois, se você quiser saber como que eu cheguei nessas três formulinhas aqui, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar o porquê dessas fórmulas e como que eu chego nela. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho eu falo, mas vamos continuar aqui. Diferença é o valor que foi dado, 6. Delta, eu consigo calcular. Quem é o nosso delta? Então, delta é B2 menos 4AC. Quem é o nosso delta, então? O B é o menos 14, que vai levar ao quadrado, menos 4 vezes 1 e o C é C mesmo, ok? Então, nosso delta aqui, ó, ficaria menos 14 ao quadrado, dá 196, menos 4C. Esse é o nosso valor de delta. Então, nós vamos voltar aqui e vamos substituir, ó, no lugar da diferença, o Dzinho, a gente coloca 6zinho, raiz daquele número que está lá, ó, 196 menos 4C, tudo dentro da raiz, e o nosso A, que é quem está junto com o x², que é 1. Então, passo para cá multiplicando, fica 6. Então, eu fico com uma expressão assim, ó, raiz de 196 menos 4C é igual a 6. O que a gente vai fazer aqui, Ledu? Tem raiz de um lado, eu quero sumir com ela, eu vou elevar ao quadrado. Só que tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, ó. E aí, essa raiz some, fica 196 menos 4C, e aqui fica 6 ao quadrado, que dá 36, beleza? Bom, como a gente quer saber o valor do Czinho, 196 recebe o 36 subtraindo, e o 4C vai para lá somando. Isso dá 160, dividido por 4 é o Czinho, logo, o C que a gente está procurando é o número 40. Eu nem precisei encontrar as raízes nem nada. E se eu quiser fazer um teste, as raízes são 10 e 4. Por que, Ledu? 10 vezes 4 dá 40. 10 mais 4 dá 14. Show de bola, né? Então é isso. Se você curtiu, dá aquele like legal, compartilha o nosso vídeo aí para muita gente, ajuda a gente aí, que o Ledu vai dar para você um tchauzinho especial. Quem? Nosso querido Ledu Yoda, mas daqui a pouco ele volta. Continua comigo que eu vou te mostrar rapidamente como que chegou nessas formulinhas aqui, tá? Só bem rapidinho, fica comigo aqui mais uns minutinhos. Vem comigo. Perceba o seguinte, ó. As raízes, x' x2', menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. São as duas raízes. Toda vez que o delta for um quadrado perfeito, eu posso utilizar a técnica da soma do produto e da diferença, tá ok? Toda vez. Se não for, aí eu tenho que usar o Bhaskarazinho mesmo e com isso aqui, vamos que vamos. Ledu, o que é soma das raízes? Soma, nós vamos chamar de S. Soma nada mais é do que você pegar essas duas raízes e somar. Como assim? Eu vou pegar aqui, ó, o menos b mais raiz de delta sobre 2a e eu vou somar com o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Percebeu? Aqui é nosso x', aqui é a nossa x2'. Estou somando. Vamos fazer continho, ó. Menos b mais raiz de delta mais menos b menos raiz de delta. Como todo mundo está dividido por 2a, eu posso deixar assim aqui embaixo.
Percebe que menos b com menos b, isso aqui dá menos 2b. Mais raiz de delta com menos raiz de delta, a gente pode fazer o quê? Pode já cortar, ó. O que sobrou para nós aqui? Menos 2b dividido por 2a. Como a gente tem, então, ali menos 2b por menos 2a, nós achamos a fórmula da soma lá, menos b sobre a. Entendeu? Não é magia, não é nada, é simplesmente pegar a fórmula de Bhaskara e somar as raízes. Ah, Ledu, então isso vale também para o produto? Sim, vale para o produto. Também vale para a diferença? Sim, eu quero mostrar a diferença para vocês, por que aquela fórmula é raiz de delta sobre A. Olha lá, o que é a diferença? Nós vamos chamar de desão e nós vamos pegar o x' e subtrair o x duas linhas, ou x1 menos x2, certo? Então a diferença aqui vai ser, só que agora eu vou colocar entre parênteses, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a, isso aqui é minha primeira raiz, e a segunda é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Só vamos tomar um cuidado que aqui na segunda parte, esse menos aqui, ele troca o sinal de todo mundo, tá ok? Então como é que fica a nossa diferença aqui, ó? Diferença vai ser, como dos dois lados é 2a, então eu já posso deixar ele assim, né? O MMC é 2a. Menos b mais raiz de delta, menos com menos dá mais b, menos com menos dá mais raiz de delta. Percebeu? Nós temos um menos b aqui, ó, e temos um mais b aqui, então a gente pode cancelar. O que sobrou? Sobrou para nós que d vai ser raiz de delta mais raiz de delta, 2 raiz de delta, dividido por 2a. Simplificando, tá aí. A diferença das raízes é raiz de delta sobre a. E se a gente fizer a multiplicação com a distributiva dessas duas raízes, a gente acha o czinho sobre a. Beleza, moçada? Então vou chamar meu querido Ledu, Yoda, professor, vem pra cá e dá tchau pra essa galera fantástica. Fala, Jedis! Fala aí, bizu do Ledu! Você curtiu? Gostou dessa aula? Deixa seu likezinho aí, espalha pra todo mundo e vem comigo no Tchurururu, Ledu Yoda e bizu do Ledu!